Coloquei aqui para gravar essa apresentação, tá? O áudio, que é um problema. Deixa eu ver o áudio, vou gravar pelo celular. Deixa eu achar aqui. Achei. Aula de sintomatologia de doenças, dia 16 de abril. Não vai dar para colocar como live se eu estou gravando o áudio, tá? Depois eu coloco o áudio do celular. Não vai dar para fazer live aí. Deixa online. Vamos lá, vamos começar. Beleza? Tudo bem? Vamos falar então sobre sintomatologia das doenças de plantas. Para falar sobre sintomatologia, a gente vai falar das características, né, de expressão que a planta tem com relação à infecção por um fitopatógeno. Então, o que não quer dizer que quando você observa uma planta, ela não esteja infectada por um fitopatógeno. Ela, muitas plantas, a gente chama isso, o que a gente falou na última aula, sobre o período latente, né? Então, às vezes, uma planta, quando você não observa sintomas, isso não quer dizer que ela não esteja infectada, tá? Então, ela só está passando por um período em que eu, na minha acuidade visual, consigo observar a anormalidade, as disfunções. A gente vai falar nessa aula sobre essas diferentes disfunções que as plantas expressam com relação às infecções por esses fitopatógenos, tá ok? E aí, essa doença, então aqui a gente fala, né, para a gente falar sobre sintomatologia, é importante a gente iniciar, bater um martelo em cima do que é sintoma, do que é sinal. Então, esse sintoma, né, aqui eu coloquei dois exemplos da bifurcação, existem sintomas de doenças bióticas e abióticas, né, essa bifurcação da raiz por cenoura e a verrugose do abacateiro, são exemplos de respostas da planta a um tipo de estresse. Doença é um tipo de estresse. Esse estresse pode ser biótico ou abiótico. Essa sintomatologia é uma parte dessa fitopatologia que estuda esses sintomas e esses sinais que auxiliam no processo de identificação, de diagnose. E a gente identifica para poder traçar medidas de controle. E, obviamente, que essa manifestação da reação da planta, essa reação tem vários nomes. E esses nomes que auxiliam no que a gente chama de nome da doença. O nome popular da doença, ela normalmente é baseado no sintoma, a essa manifestação da reação da planta ao agente nocivo. Então, essa resposta dessa planta é chamado de sintoma. Pinta preta, exemplo, pinta preta do tomateiro. Então, o nome da doença pinta preta do tomateiro, ela está se referindo a um sintoma, a uma manifestação de uma reação da planta. Então, esse sintoma, essa manifestação vai auxiliar no nome da doença, tá? Então, e esse nome dessa doença pode ser dado com base nesse sintoma ou até mesmo um agente etiológico, como a gente chama septoriose, cercosporiose, né? Isso aí auxiliam no nome que a gente dá para a doença. Então, todo mundo acompanhando? Está todo mundo ouvindo? Sim, né?
E sinal é essa resposta que essa planta vai ter com relação à infecção. Então, esse organismo, ele infecta o tecido, coloniza esse tecido através dos espaços intercelulares ou através do contato célula a célula, e depois ele pode exteriorizar esse tecido, tá? No momento que ele exterioriza esse tecido, aquilo que ele bota para fora, que diz respeito ao processo de reprodução, a gente chama de sinal. Ele pode ser representado pelos escleródios, né, ou microescleródios, que a gente vê de Sclerotium rufus, Sclerotinia sclerotiora, ou micélio de vários tipos de agentes patogênicos. Nesse caso, eu dei um exemplo de Geotrichum Candidum e Sclerotium rufus, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa pra lá. E aí essas estruturas do patógeno que são colocadas para fora, elas são sinais. Entenderam o que é sintoma e sinal? Sintoma é a manifestação da doença. É aquilo que você vê que foge da normalidade. E o sinal é aquilo que é exposto, aquilo que é colocado para fora, exteriorizado, colocado para fora, e aí, através disso que é colocado para fora, a gente usa para poder diagnosticar. Tá bom? Isso é muito importante, isso é muito essencial para que vocês entendam o decorrer da aula, tá? E aí a gente vai ter uma série de terminologias na aula de hoje que vai definir o que é essa manifestação da planta pelo ataque por esses fitopatógenos. E aí a gente vai classificar esses sintomas em 4 itens. Então, na aula de hoje eu tentei colocar, ontem eu fiz algumas alterações antes de enviar para vocês. Ela envolve uma série de nomenclaturas e aí tem uma hierarquia, né, da ordem dessas nomenclaturas, tá ok? Então, aí vocês têm a classificação dos sintomas pode ser baseada de acordo com a localização em relação ao patógeno, de acordo com alterações produzidas no hospedeiro, né, que tipo de alterações ela produz, e os sintomas também podem ser classificados de acordo com a estrutura ou processos que eles afetam, e os sintomas, a morfologia, que é a grande maioria, é o tema básico da aula de hoje, né. Basicamente, a gente vai ficar no item 4 e os vários tipos de nomenclaturas que a gente dá para os sintomas de doenças de plantas. E aí eu coloquei aqui, então a gente falou agora, no primeiro item, sintoma e sinal. Voltando a falar, sintoma é a manifestação de resposta à infecção por um fitopatógeno, que a gente consegue enxergar a olho nu no campo, é o que o agrônomo vai enxergar. E o sinal, a partir dessa resposta, sobre esse sintoma, né, geralmente ele vem da parte mediana, ele começa a expressar estruturas reprodutivas, e essas estruturas são subsídios para que a gente empregue métodos de diagnose e consiga identificá-los, tá? Esses sintomas, aí de acordo com o primeiro item, né, a gente vai falar sobre a localização, eles podem ser de 2 tipos, primários e secundários. Primários, a gente vai ver, né, são sintomas em que o sinal está presente aonde a gente vê o sintoma, e secundários ou reflexos, onde o sinal está longe da onde a gente vê esses sintomas. Entenderam? A gente vai ver, depois eu vou mostrar nos próximos slides, tá? Então, um sintoma primário é quando a estrutura do patógeno está na lesão, por exemplo, eu tenho uma mancha na planta, e aí você vai ver o sinal nessa mancha, por exemplo. E o sintoma secundário é quando eu vejo um patógeno afetando a raiz, e na parte aérea eu vejo uma murcha. Então, e aí não adianta eu preparar uma lâmina da parte aérea, porque eu não vou encontrar a estrutura do patógeno, tá certo? Porque não vai ter, essas estruturas não estarão presentes. E aí a gente vai falar sobre alterações produzidas pelos hospedeiros, são aqui 3 tipos de alterações.
no hábito de crescimento, por isso que a gente chama alterações 2.1 habituais, lesionais e histológicas, e depois as alterações produzidas nos tecidos. Aqui nós temos 3 tipos que a gente está colocando para vocês, que é granulose, vacuolose e aplasmose, tá? E depois os tipos de alterações em processos. Processos que afetam a absorção de nutrientes, processos que afetam a respiração, a transpiração e a síntese. E cada um desses a gente vai falar. Eu coloquei resumo aqui só para ter uma síntese, a gente vai voltar nesse fluxograma que eu coloquei aqui para vocês. Estão acompanhando? Está todo mundo entendendo? Ok? Meninos, então, vamos falar agora sobre o primeiro item que eu falei para vocês, da classificação dos sintomas, os sintomas primários. Então, o sintoma primário é onde aqui eu coloquei nessa prancha um exemplo de mancha foliar em que você está observando a lesão e nessa lesão eu vou conseguir observar a presença do sinal. Então, esse é o sintoma primário. Então, eles são resultantes da ação direta do patógeno. Então, você vê uma mancha e essa mancha é consequente da ação direta do patógeno. Então, esse é o sintoma primário, tá? É aqui a mancha de corinéspora, né? Em IP, na primeira folha, e a segunda folha é entomosporiose do marmelo, né? Ou rosáceas. O marmelo é um tipo de rosácea. E aí ele tem essas manchas, e nessas manchas eu vou encontrar o patógeno. Já aqui é um exemplo de um sintoma reflexo, um sintoma secundário, tá? Tentem memorizar, porque no final da aula eu vou mostrar uma série de sintomas, eu vou fazer perguntas para vocês, para que vocês consigam identificar os tipos de sintomas, tá? O sintoma reflexo né? O sintoma secundário é aquele sintoma em que o patógeno afeta o colo da planta. Nesse caso aqui, pimenta, está sofrendo um ataque por uma bactéria na primeira foto, né? De Haustorna solanaceae, em pimentão, e ele vai secar em tomate e na segunda em pimentão. Pimenta aqui é tomate, né? Tá escrito, a legenda está errada, né? Então a primeira acho que é tomate e a segunda foto de pimentão. E aí ela obstrui, o patógeno está localizado no tecido vascular, mas aí você vê toda a parte aérea afetada, toda a parte aérea, o Dedé está querendo apresentar também aí, está querendo dar aula. Dedé. E aí você vai ter um sintoma reflexo na parte aérea. Então, isso é a característica desse tipo de sintoma, tá? Então, é bem simples. Sintoma primário, secundário, ok? Então, eu falei para vocês, é só isso. Então, o sintoma primário, o patógeno, ele ocasiona lesão no local de ataque. O sintoma reflexo, o patógeno não vai estar presente. São os sintomas clássicos de patógenos que afetam tecidos vasculares, colo da planta, sistema radicular, e aí você vai ver a doença afetando a parte aérea. Tá bom? Esses são os sintomas reflexos. E os sintomas habituais são aqueles que vão afetar o hábito de desenvolvimento da planta. O que é o hábito de desenvolvimento? Todo mundo sabe? Hábito de desenvolvimento é a estrutura da planta, né? O porte da planta, o engalhamento, o ramo. Não está aparecendo os slides? Deu certo, Denilson? Quando vocês vão em pessoa, se vocês quiserem falar o áudio aqui, ó, clica aqui nesse vermelhinho, vai liberar o áudio e aí não precisa digitar também se vocês quiserem, tá? Tá vendo aqui, ó, nessa segunda aba aqui, ó, pessoas, tem o chat e tem pessoas. Se vocês quiserem falar também, vocês podem falar. Tá ok? Vitória, Thalita, Samuel, Paulo, Marcos, Rodrigues, Dutra, Marciel, Marcelo, Marcela, Leila, Larissa, o Júnior, que é o
começa com E, esqueci o nome. Ellen, Eduarda, Dedé, Daniele. Deu certo, Dedé? Deu, né? Euclésio, isso. Planta pode desenvolver sintomas tanto primários. Sim, existe uma regra, na verdade existe uma grande mistura e evoluções, né, de sintomas. Ele pode ter múltiplos tipos de sintomas num determinado momento. A doença pode ter um sintoma primário e depois, num determinado momento, você vê um sintoma habitual ou vários tipos misturados. Não existem regras para a expressão de sintomas. Na verdade, o homem que tentou classificar isso para tentar entender e, e classificar como que os patógenos interagem com as plantas. É mais ou menos isso que acontece. Tá? O sintoma habitual ele pode provocar sub ou super desenvolvimento, né? Aqui, o mosaico dourado do feijoeiro, a planta fica subdesenvolvida, encarquilhada, né? Reduz o tamanho da planta. E o hábito de desenvolvimento, o superbrotamento, né? A vassoura de bruxa é um sintoma de superbrotamento, né? Que está atrelado à questão do sintoma, que afeta a flor, o fusário subglútinos, é uma espécie de fusário que afeta as flores de mangueira. Então, ele vai provocar esse superbrotamento, uma reação hormonal, né? Já que a planta vai crescer. Então, existem alguns sintomas que matam a planta, outros sintomas que não matam as plantas, que eles afetam a questão do hábito de desenvolvimento, que isso é importante mais à frente da aula que eu vou explicar para vocês. Então, essas alterações nesse hábito de desenvolvimento, como superbrutamento, nanismo, esverdeamento de flores, né, em soja, existe um sintoma biótico que se aplica fungicida, e o fungicida provoca esse esverdeamento do tecido, né, da haste da soja. Isso é um sintoma habitual, pode falar. Quando a gente estava fazendo aquele experimento do Giló, a gente montou dois experimentos, um com inoculação e outro sem inoculação, lembra? Uhum. Lembro. Aí eu notei que naquele que a gente inoculou, ele teve um desenvolvimento menor, lógico, né? Tá sendo atacado. Mas uma coisa que eu notei foi que as folhas deles, ela parece que ficava mais verde do que a folha do outro que estava com crescimento normal. A produção também foi menor, mas a tonalidade das folhas, eu lembro de ver que elas eram parecendo que ela estava tentando produzir mais clorofila, parece que para poder ir contra o patógeno. Isso seria mais ou menos como o senhor está falando? Sim, pode ter alterações, né? Os patógenos e até mesmo não patógenos, tanto patógenos como não patógenos, é um tema de uma aula mais à frente, eles induzem as plantas a terem respostas de resistência. Por exemplo, às vezes produzir mais clorofila é uma resposta de resistência de uma planta, pode ser interpretado dessa forma, tá? Então, isso, por exemplo, se eu pegar um não patógeno, sabe aquele bolor verde da laranja? Vocês estão em casa, vocês podem fazer um ensaio. Você viu alguma coisa que tem muito pó, muito esporo de um fungo, você pega esse esporo de fungo, faz uma calda e pulveriza numa planta. Isso vai dar uma resposta da planta em fazendo com que a planta induza, vai mandar uma mensagem para o núcleo e fazer com que esse núcleo comece a produzir compostos secundários que vão dar respostas de resistência a essa planta. Tá bom? Então, Ok. beleza, obrigadão. Então, você tem esse sintoma, as alterações, de acordo com o segundo critério, essas alterações produzidas pelo hospedeiro, tem os sintomas habituais que afetam o hábito de desenvolvimento, a estrutura do tecido dessa planta, né? Provocando sintomas específicos, como nanismo, superbrotamento. Repare que o nanismo, o superbrotamento, não é um sintoma necrótico, não existe célula morta. O que existe é uma alteração, uma deformação do hábito de desenvolvimento. Você sabe que tem alguma coisa errada, que a gente vê olho nu, mas só que não existe uma célula morta, só que ela deixa de crescer em perfeito estado, como a gente considera, aquilo que a gente considera como sendo uma planta normal. E aí nós temos agora o segundo tipo de alteração produzida pelo hospedeiro, que é um sintoma lesional. Agora aqui sim, aqui existe
um déficit, existe morte de células que ocorrem no tecido, tá? E então, essas lesões na planta ou em órgãos dessa planta são chamados de sintomas lesionais. Então, eles vão provocar manchas necróticas, podridões, secas, e isso é chamado de sintoma lesional, tá? Então, as alterações produzidas no hospedeiro, elas podem ser, ou de acordo com esse critério, ele pode ser habitual, que afeta o hábito de desenvolvimento, não mata a planta, mas reduz o tamanho ou estimula o crescimento de brotos, como a gente viu, ou ele pode provocar morte, como a gente vê que é o sintoma de mancha provocada por cercosporose da alface, e aqui o sintoma de lesão no fruto da pera, tá? Sintomas de podridões. Isso vocês desdobram para todos os sintomas de podridões para todas as plantas, tá? Ainda sobre alterações produzidas, agora a gente, se existem alterações, agora existem alterações que são a nível celular. E essas alterações a nível celular, ela pode ser de vários tipos, pode ser de três tipos que eu vou mostrar para vocês. Uma é a granulose. Então, por exemplo, a Phomopsis citri, ela produz algumas partículas dentro do citoplasma cristalinas, degenerescentes que vão produzir, vão fazer com que haja essa melanose nas folhas de frutas cítricas, como o caso do Diaporte citri, essas manchas no verso que você vê escuras na folha de Phomopsis citri, isso é decorrente dessas partículas granulares. O patógeno infecta e aí, como resposta, ele produz essas partículas e essa degenerescência no tecido, tá? Vírus em plantas, ele produz compostos citoplasmáticos também, acúmulo de proteínas, que quando você faz um corte histológico, você também vê dentro das células essas partículas acumuladas, que na verdade mais tarde vão servirão para formarem outras partículas do vírus no tecido da planta. O outro tipo de alteração, né, histológica, né, que então eu estou falando do item 2, alterações produzidas no hospedeiro, a gente falou de lesões habituais, lesionais e agora histológicas, que nada mais são que alterações produzidas a nível celular. Então eu falei do primeiro, que é a granulose, o segundo, que é a plasmólise, que é essa perda da turgescência das células. Imagine que a célula, ela tem uma parede e essa parede ela compartimentaliza todo o conteúdo interno. Então, alguns patógenos eles dissolvem essa parede celular e aí estoura, há um extravasamento desse tecido. Por isso que você vê aquelas podridões moles que ocorrem em tomate, aquelas podridões moles que ocorrem em pimentão, você tem um extravasamento. E como é bactéria, as bactérias em geral dão sintomas de odor mal cheiroso, odor fétido, que é uma característica desse tipo de infecção. E aí extravasa e você vê aquele líquido saindo de dentro do tecido da planta. Isso é o que caracteriza de plasmose, tá? Então, as podridões moles de órgãos de reserva provocadas classicamente por uma bactéria, Ervínia, as espécies de Ervínia, ou agora mudou recentemente, né, Pectobacterium carotovore, eles desencadeiam esse tipo de sintoma, tá? Então, a plasmólise é um sintoma a nível histológico. Em específico, nesse slide, eu mostro para vocês aqui uma associação. Vocês podem detectar pela imagem? O que essa imagem está dizendo para vocês? Uma associação da bactéria com um outro tipo de agente. O que a imagem está dizendo para vocês? Falem para mim. Denilson, que nunca fala. Dedé, Eduarda, Ellen, Iago. Fala alguma coisa aí, Iago. O que a imagem está dizendo de associação da bactéria? Ela está associada com o quê? Essas podridões que afetam, né? Órgãos que são subterrâneos, geralmente. Até mesmo órgãos aéreos, né? Mosca das frutas, né? O que eu estou querendo dizer é que existem larvas que podem, sobre a superfície do seu corpo, podem trazer essa bactéria
e ampliar o processo de apodrecimento do órgão, tá? Então, aqui vocês observem que está na foto aparecendo é um rastro de uma lagarta, provavelmente, que entrou, uma broca que tentou entrar, e aí, junto com ela, você tem essa bactéria, e essa bactéria com um processo de infecção, então a broca, a bactéria, não? Deu certo? Veja aí, se aparece a tela agora. Tá. Marcos Dutra, tá aparecendo a tela? Tá todo mundo ok? Beleza, então. Então, essa associação de insetos que vão tentar afetar, ele vai provocar o ferimento. Lembra que a bactéria precisa desse ferimento. E aí, no momento que ele faz esse ferimento, a bactéria vai se apoderar disso, dessa abertura, dessa lesão, dessa injúria provocada no tecido e vai penetrar no tecido da planta. Tá ok? Então, isso é chamado, e aí vai provocar um sintoma histológico do tipo plasmose. E essa mesma bactéria, né, Pectobacterium ou Erwinia, é a mesma coisa. O slide anterior, a plasmólise, e a vacuolose é a mesma coisa. É a formação anormal de vacúolos no protoplasma das células, levando a uma degeneração. Então, a bactéria, ela leva a esse tipo de sintoma, essa vacuolose, tá? Então, isso é outro tipo de alteração produzida no hospedeiro. Então, de acordo com as alterações produzidas no hospedeiro, reparem aqui, ó, então nós temos sintomas habituais que afetam a planta, 2.1. Sintomas lesionais, 2.2, que são os sintomas habituais, eles não causam a morte, os legionais, eles causam a morte, vai ter necrose. Depois, os sintomas histológicos são de três tipos. A granulose, que são compostos que são produzidos no citoplasma, que levam à degenerescência das células, são partículas granulares ou cristalinas que são produzidas, que geram esse sintoma olho nu, que a gente viu. Depois a plasmólise e a vacuolose são sintomas ambos interligados a pectobactéria, onde um faz com que haja essa perda de turgescência. Perda de turgescência é perda dessa água, ela vai ficar murcha, né? E aqui o aumento anormal de vacúolo. Se você tem mais vacúolo na célula, a célula vai estourar. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam, então. Então, vamos imaginar, você tem uma infecção numa planta, num sintoma, vamos falar desses três sintomas histológicos. Quando inicia a célula fica murcha, né? Há uma perda de turgescência. Qual o nome do sintoma histológico que ocorre? Isso, Hélio. Quando você tem uma... Então, a vacuolose está relacionada a um estouramento, né? Se você tem uma formação anormal de vacúolo, mais vacúolo na célula, ela vai estourar e aí o líquido vai extravasar. Por isso, já viram na geladeira? O tomate, aquela podridão mole, é por causa da vacuolose. Ela vai estourar a célula por decorrência da infecção bacteriana, dessa bactéria Pectobacterium, que é a bactéria clássica que causa essa podridão mole, tá? Então, quando se falar de podridão mole, você vai falar de dois sintomas histológicos: a plasmólise e a vacuolose, que ocorre por Pectobacterium. E a granulose, o exemplo que a gente fala, são partículas que provocam a morte das células, que vão provocar essas manchinhas escuras no verso das folhas de citros, Homopsis citris, que ocasiona isso, tá? E aí o sintoma habitual
ele afeta o hábito de crescimento da planta, e aí isso vai ter como consequências alguns tipos de sintomas, que é o nanismo, suprabrutamento e esverdeamento, e os sintomas lesionais, que vão provocar mortes, ou necroses, ou podridões no tecido, tá? Então, aqui eu marquei em amarelo, Phomopsis aí eu não sei te dizer, Ellen, que na verdade o Phomopsis de aporte são forma perfeita e imperfeita, né? Imperfeita é o Phomopsis e a perfeita é de aporte. Mas se provoca esse mesmo sintoma na soja, tá? Se ocorre, não sei. Mas ambos, né, têm essa relação. Mas eles também têm. É o mesmo, só o mesmo gênero que afeta. São espécies diferentes, mas o gênero que afeta o ciclo. Então, a gente falou do item 2, agora a gente vai falar do item 3, tá? Estruturas ou processos afetados. Também é bem simples esse, né? Quais são os tipos de sintomas decorrentes de estruturas ou processos? Então, a absorção de nutrientes, o H quer dizer o hospedeiro, ele necessita de carboidrato, né? O hospedeiro necessita de carboidrato. O patógeno vai pegar esses carboidratos e proteínas do hospedeiro, né? Isso é um processo natural, então não preciso nem explicar isso para você. Por que que um patógeno parasita uma planta? Para você obter nutrientes. Esses nutrientes são esses carboidratos. O carboidrato tem energia para o desenvolvimento do patógeno. E isso que vai pagar o crescimento micelial, a colonização dentro do tecido da planta. E essas proteínas e esses carboidratos. Então, aqui eu coloquei em centeio, a produção de grãos é inversamente proporcional à produção de escleródeos de clavíceps purpúrea. Então, normalmente você associa severidades elevadas, maiores severidades, menor produção da planta. Esse é o primeiro item das estruturas ou processos afetados, a gente chama isso de sintomas fisiológicos. O terceiro tipo de sintoma é o aumento da respiração. O que é respirar? Respirar é inalar oxigênio, e nesse processo passa lá pelo ciclo de Krebs, né? Ele passa pela cadeia transportadora de elétrons e ele produz energia, vai produzir ATP. E esse ATP a gente vai utilizar para múltiplas funções metabólicas, tá? E essas funções, como produção de carboidratos, produção de proteínas pelo hospedeiro, então, como ela vai gastar muito, né? Já que o patógeno vai absorver carboidratos e energia, então, num processo infeccioso, ele vai aumentar essa taxa de respiração pelas plantas. Lembrem, né, que existe um equipamento em que a gente pode quantificar isso. Então, o estresse, não só por patógenos, mas uma planta estressada por falta de nutrientes, por falta de água, por falta, né, quando ela é atacada por vários agentes, ela vai respirar mais. Isso é um fato. Então, aqui um exemplo que a gente coloca para vocês, o Stilago trítice, que causa o carvão, né, do trigo. Ele tem um aumento aqui, já descrito em literatura, de 20% da taxa de respiração em relação às plantas sadias. Então, plantas doentes respiram mais. Por que respiram mais? Porque vão precisar de mais oxigênio. Para que precisa de mais oxigênio? Porque o oxigênio ele vai ser oxidado, a molécula de glicose dentro da célula da planta a glicólise, a primeira etapa da respiração, vai ser quebrada, vai passar pelo ciclo de Krebs, né, pela cadeia transportadora de elétrons para produzir energia. E essa energia é para as funções metabólicas. Quais são as funções metabólicas? Carboidratos, produzir proteínas. Como que se produz proteínas? Em Júnior, Leila, Paulo, como que se produz proteínas pela planta? Aonde? Na célula da planta. Não é no ribossomo? Não é o processo de tradução lá no ribossomo que produz proteína? Para produzir essa proteína, eu preciso, eu preciso de energia, oriunda da respiração, tá? E aí, por isso, é a explicação. Né? Se eu perguntar para vocês na prova, por que as plantas respiram mais, por que existe um aumento da respiração
o processo fisiológico afetado com a infecção por fitopatógeno. É essa a linha de raciocínio, porque a partir do momento que ela vai precisar produzir mais carboidratos, proteínas para sua infecção, ela vai ter que respirar, vai ter que entrar mais oxigênio, vai ter que quebrar a molécula de glicose, vai ter que produzir mais ATP, para esse ATP ser utilizado para as funções metabólicas essenciais da planta. Ok? O próximo. O penúltimo, né? Então, as alterações na transpiração, assim como a entrada de respiração, que diz respeito à entrada de oxigênio na planta e saída de CO2, respirar, né? Uma planta respira, tá? Não estou falando de fotossíntese, estou falando de respiração. Então, a respiração, ela vai fazer com que ocorra essa entrada de oxigênio. E a transpiração é o aumento da taxa o aumento ou redução. Nesse caso, a transpiração, ela aumenta ou reduz. O que é transpirar? O que uma planta transpira? É o processo de eliminação de água na forma de vapor. Aí precisamos lá do conhecimento da aula de fisiologia vegetal, tá? Então, eliminação de água na forma de vapor é transpirar. E aí ela pode perder ou pode aumentar com a infecção por fitopatógenos. E isso vai variar de acordo com o estado fenológico da planta. Então, no caso aqui de plantas de banana e tomate infectadas por Fusarium oxysporum, elas, nos primeiros dias de ataque, elas aumentam a taxa de transpiração. Todo mundo sabe o que é transpiração? É liberação de água na forma de vapor para fora, tá? Lembra, a gente está falando de perda de turgescência da célula, né? De granulose, vacuolose, né? Vacuolose, granulose, né? Granulose, vacuolose e granulose, vacuolose, plasmólise, isso. A plasmólise que é essa perda dessa turgescência. Então, se você perde a água, o processo de transpiração vai ter essa granulose, né? Ela vai ficar mais condensada dentro do tecido por associação a esse processo fisiológico, né? A esse terceiro item de classificação dos sintomas, tá? E aí essa amostra vai ficar avançada pelo processo de transpiração e ocorre uma baixa taxa de respiração e inibição do sistema de transpiração da planta, tá? Inicialmente ele transpira mais para fusar oxísporo em banana e tomate, depois ele reduz, tá? Então ele não é fixo. Tá ok, Ellen? Então, pode aumentar ou reduzir a taxa de transpiração às infecções por fitopatógenos, tá ok? E aqui os processos de síntese, né? Interferência no quarto e último item de processo afetado pela infecção por um fitopatógeno, que está relacionado a sintomas fisiológicos, a interferência a processos de síntese no hospedeiro. Então, ela pode processar diretamente, com a maior parte das doenças foliares, em que ocorre a destruição da superfície das folhas, por ação direta do patógeno ou indireta, né? Uma vez que esses processos são sempre acompanhados pela interferência em vias metabólicas. Essas interferências podem manifestar como distúrbios que resultam no acúmulo ou falta de hidratos de carbono. A gente está falando da fotossíntese, especificamente desse item. Aminoácidos, são, né, subprodutos que vão originar as proteínas, e os sais minerais, hormônios, enzimas e até o balanço de energia da planta. Tá? Então, eles vão interferir também da mesma forma. Esse slide 16 a gente está falando ou que aumenta ou reduz esses componentes que estão intimamente relacionados com o processo de fotossíntese. E aí eu coloco aqui como exemplo, em tomate, a bactéria Haustonia, que é o famoso teste do copo, né, que a gente vê essa bactéria que obstrui o vaso condutor, ela vai provocar uma descoloração vascular no tecido, né, e devido ao acúmulo de melanina, né, composto fenólico, e produção, e aí, consequentemente, essa planta, ela vai produzir para absorver, né,
parte do sistema radicular vai produzir mais raízes adventícias, como ocorre com o milho, né? Quando ele fica mais velho, ele vai precisar de mais água, tem uma superfície foliar maior, e aí ele vai produzir, só que esse é um processo natural, Emílio, né? Mais raízes adventícias por um processo, uma reação, um instinto de sobrevivência, de certo modo. Você vai ter maior quantidade de área foliar, então por isso que na base, no colo da planta, ele vai produzir mais raízes para tentar suportar essa demanda de água. Então, se existe uma infecção no sistema vascular, uma obstrução por qualquer patógeno, isso vai fazer com que comece a desenvolver uma resposta. E isso devido à produção de auxinas, né? Existe um componente que é um gasto que ocorre para isso, que são hormônios vegetais, hormônios que demandam um crescimento de tecidos vegetais. Então, as auxinas vão estimular isso por estímulo da bactéria, a bactéria estimula isso e vão fazer com que haja mais essa produção. Uma vez que a planta produz mais, a bactéria vai se beneficiar mais, né? Porque ela vai ser uma fábrica de produção de nutrientes, de componentes de carboidratos, de proteínas, que são essenciais para o patógeno. Então, é essa estratégia. A partir do momento que ele infecta, ao invés daquilo das proteínas, dos aminoácidos, dos carboidratos serem utilizados pelas plantas, eles vão utilizar de mecanismos para que a planta produza mais para beneficiar o agente parasitário. Entenderam? Então, esse é o processo de síntese. Então, eu falei para vocês, marquem em amarelo aqui, os três tipos, né, de estruturas ou processos afetados das doenças, né, os processos fisiológicos, os sintomas fisiológicos, as classificações. Então, eles afetam a utilização direta de nutrientes, onde o patógeno absorve carboidratos, absorve proteínas do hospedeiro, e aí ele pode induzir isso pelo último processo, né? Pode induzir ele a produzir mais para benefício próprio. Eles aumentam a taxa de respiração da planta, né? Seguindo uma via de raciocínio que eu falei para vocês, entra mais oxigênio, vai para quebrar a molécula de açúcar, ocorrer a glicólise, né? A glicose, e aí, consequentemente, desencadear a glicólise. Depois, na segunda etapa da respiração, o ciclo de Krebs, que é justamente o processo de formação de ATP, e essa molécula de ATP é a energia que vai ser utilizada para vários processos metabólicos na planta, dentre eles a produção de nutrientes que a gente está falando aqui. Vai produzir mais, tem que produzir mais nutrientes porque vai ter uma demanda maior, né? Vocês, quando eram crianças, comiam pouco, agora vocês são adultos em casa, vocês estão consumindo mais, consomem mais. A mãe, o pai não fala isso para vocês? Para trabalhar é uma praga, né? Para comer é uma draga, para trabalhar é uma praga. Minha mãe sempre falava isso, né? Porque ela queria que a gente varresse, lavasse louça, limpasse a casa. Então ela ficava nessa coisa assim. Então a gente vai aumentando, aumenta o tamanho, né? O volume, né? Então você precisa de mais comida, porque o metabolismo ele vai necessitar de mais energia. E se tem um patógeno, então vai gastar mais, né? Se tem mais gente, né? Mais agentes, né? Células necessitando daquela energia, isso vai acontecer, tá? Então eu falei para vocês até agora os sintomas de classificação de acordo com a relação com o hospedeiro, as alterações produzidas no hospedeiro, item 2, item 3, a classificação dos sintomas baseado em estruturas ou processos afetados. Mas esses seriam alguns tipos, e os seus vários tipos de consequências da ação desses patógenos, tá ok? Então, agora a gente vai falar a essência, onde é a maior parte da aula, que é o item 4, que são os sintomas morfológicos, onde esses sintomas morfológicos auxiliam no processo de classificação dos nomes das doenças que a gente encontra no campo, tá? Então, o nome da doença é baseado nos sintomas morfológicos, nas alterações no estágio de normalidade das plantas. Os sintomas morfológicos, eles podem ser de dois tipos, tá? Eles podem ser necróticos
ou plásticos, né? Então, essas alterações que se exteriorizam a nível externo na planta, eles vão provocar modificações que a gente, agrônomo no campo, vai observar. Alterações na forma, alterações na anatomia da planta. E dependendo dessa modificação do órgão afetado, ele pode ser classificado como necrótico ou plástico. Esse necrótico, ele diz respeito a um sintoma de morte da célula. Então, os sintomas plásticos, a não morte da célula. Então, ele diz respeito a célula vai continuar viva, tá? Então, basicamente isso, associa necrótico, necrotério, né? Célula morta. E plástico vai ser alterações no tecido vivo. Necrótico, sintomas morfológicos necróticos, são alterações no tecido morto. Sintomas morfológicos plásticos, alterações no tecido vivo. Tá ok? Entenderam? É bem simples. Necrótico, morto, plástico, vivo. Tá? Alterações no tecido vivo. E o sintoma necrótico ele pode ser de dois tipos. São sintomas que a gente chama de plesionecróticos e sintomas que a gente chama de holonecróticos. Qual a diferença entre um e outro? Os plesionecróticos são sintomas que ocorrem no início de desenvolvimento. São sintomas preliminares antes da morte do tecido da planta. E são sintomas após a morte da planta. São chamados holonecróticos. É como se fosse um sintoma preliminar para a evolução desses sintomas que a gente encontra, tá? Sim, Suzana, o patógeno que causa a verrugose no maracujazeiro é o mesmo que causa a verrugose no fruto, obrigatoriamente. Tem que ver a questão do agente etiológico. Normalmente você tem, por exemplo, antracnoses, você tem outros agentes diferentes de coletótico que também provocam antracnose. Então, você pode ter também outros agentes de verrugose que afetam as plantas, tá? O do abacate, do maracujá, né? Tem vários tipos. Ácaros, por exemplo, eles provocam verrugose também, Suzana. E é o mesmo sintoma. Você está certo. O sintoma se chama verrugas, que nada mais é que formação de tecido cortical na superfície da planta, em que você, com o tato, você toca na planta e observa o sintoma. Isso que se chama verrugose. É como se fosse... Já viram aquelas brincadeirinhas que vocês fazem de lixo? Eu colocar uma moeda numa folha e você vê a forma, né, da lesão. Com o toque da ponta dos dedos, você vê a verrugose. Mas tem diferentes agentes, bióticos e abióticos, tá? Então, não necessariamente você vai ter uma obrigatoriedade de que o sintoma de antracnose seja só coletótico, de que verrugose seja cladosporo. Tem eusinoi, por exemplo, tem o ácaro, que produz verrugose também, tá? Sobre os sintomas necróticos, eles podem ser de dois tipos, plesionecróticos e ulonecróticos. Os plesionecróticos ocorrem antes, tá? Então, o amadurecimento não é antes. Olha, para pensar, o que é um amadurecimento? Vocês já podem me dizer, né? É um sintoma antes, que ocorre antes. Encharcamento, murcha, né? Por exemplo, quando você deixa de molhar uma planta, né? Ela vai ter uma murcha. Se você deixa muito tempo, né? Lá da fisiologia, ou da nutrição, se ultrapassar o limite, né, em que a planta pode ficar sem ao ponto de murcha permanente, ela vai morrer. Então essa folha, essa planta que está murcha, ela vai deixar de ficar murcha e o sintoma dela vai ser seca. Ela vai ficar seca. Não é isso que acontece? Então é isso que é a diferença do plesionecrótico com o holonecrótico, que tem um pouco a ver com o que acho que a Ellen tinha perguntado antes sobre modificações que ocorrem, né? Sobre sintomas, podem desenvolver sintomas tanto primários quanto habituais, né? Então, na verdade, existe um processo de evolução dos sintomas. Então, inicialmente é um amadurecimento que pode ou não avançar, dependendo do agrônomo implementar medidas de controle. Talvez ele possa ficar só, ou então um número, né, de lesões reduzidas, né?
Quando você aplica um fungicida, você impede com que amplie o número de lesões, o número de lesões seja menor, né? Tem um nível de severidade menor no campo, tá? Então, inicialmente, amarelecimento, encharcamento, murcha, e depois cancro, mancha, podridão. Ok? Então, plesionecrótico, sintomas que ocorrem antes do desenvolvimento. Polonecrótico, sintomas que ocorrem depois. Tá ok? Beleza? E sintoma plástico, hipoplástico e hiperplástico. O que é hipoplástico? São sintomas que ocorrem. Hipo quer dizer pouco, hiper quer dizer muito, tá bom? Hipo quer dizer pouco, hipoplástico e hiper quer dizer muito. Considerando que plásticos são sintomas que ocorrem na planta viva, então são sintomas ligados ao crescimento que tem a ver com aqueles sintomas habituais que a gente falou. Então, hipoplástico são sintomas que estão ligados a a um subdesenvolvimento, a uma redução do tamanho. Ela cresce menos. Então, clorose. Então, a clorofila vai parar de funcionar. Mosaico. Algumas regiões das células da folha vão formar o mosaico e aí elas não vão fazer fotossíntese. Então, isso é chamado de sintoma hipoplástico. E hiperplástico, lembra da galha que ocorre, né, do agrobactério tumefaciens, a galha que ocorre por Plasmodiófora brassica, né, hérnias crucíferas, a galha que forma pelo nematóide das galhas, né, meloidógene e as suas várias espécies, ele é um sintoma de hiperdesenvolvimento, de crescimento, tá? Beleza? Vamos ver se vocês entenderam esse slide 19. Qual o tipo de sintoma em que ocorre a, a morte da célula propriamente dita, em que você vê em que o tecido já morreu? Isso, é necrótico. Mas qual o tipo de sintoma necrótico, Samuel? É plésio, você vê mancha, por exemplo. Um sintoma odonecrótico, né? Então, qual o nome do tipo de sintoma em que vai provocar, não ocorre a morte da célula, mas a planta há um subdesenvolvimento, uma redução do tamanho, o hábito de crescimento fica reduzido. Qual é o nome? Hipoplástico, isso. Então, hipoplástico provoca a redução do tamanho. E qual é o tipo de sintoma que faz com que ele aumente o tamanho, o superbrotamento, a galha, né? Hiper. Então, o hiperplástico é um sintoma em que o patógeno induz a planta a... É como se fosse uma reação cancerígena, né? A galha é câncer. E ele vai fazer com que a planta desencadeie esse sintoma. Vocês poderiam me perguntar, professor, o senhor falou agora de não patógeno, a gente pulverizar, o Paulo perguntou, e isso desencadear uma reação de resistência na planta. Veja o que eu falei para vocês, não patógeno. Não patógeno não induzem as plantas a produzirem reações hormonais. O que reduz, o que induz a planta a produzir reações hormonais, induz a planta a produzir hormônios e crescerem, são as doenças, são sintomas, são os patógenos, são os fitopatógenos. Então, alguns fitopatógenos, como eu falei para vocês, a vassoura de bruxa, né? Alguém lembra o nome do agente causal da vassoura de bruxa? Cri, 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 Crinipelis perniciosa, que causa a vassoura de bruxa. Qual o nome do nematóide das galhas das plantas? Isso. Qual o nome do nematóide do cisto já, então, é? Nematóide cavernícola. Ro? Isso, Adolfo.
Então, você vai ter esse superbrutamento provocado na planta e essa galha são sintomas hiperplásticos e hipoplásticos. Entenderam isso? Plésio necrótico. O que é um sintoma plésio necrótico? O que provoca é o sintoma inicial, né? Amarelecimento é um sintoma plésio necrótico. Então, não é uma morte propriamente dita, mas é um sintoma inicial que vai provocar. Imagine o que significa um amarelecimento? Significa uma falência da molécula de clorofila por decorrência da infecção do patógeno. E aí a folha vai ficar amarelecida. Não confundam, existem também amarelecimentos por processos de senescência. A planta fica velha, processos fisiológicos, né? A célula chegou ao seu fim, do seu estágio de desenvolvimento, e aí ela vai ficar amarelecida. A bactéria, quando entra, provoca um sintoma de encharcamento anasaca. Fungos, quando penetram, provocam sintomas de encharcamento ou anasaca, tá? Então vamos falar agora sobre os tipos de sintomas necróticos agora. A gente vai ficar um bom tempo, né? Vários de vocês estão fazendo boletins técnicos de plantas que apresentam sintomas necróticos. Plégio, sintomas que ocorrem antes da morte, sintomas que ocorrem após a morte do protoplasma, tá ok? Protoplasma. Todo mundo sabe o que é protoplasma? Protoplasma é citoplasma mais núcleo, tá? Então, associe isso como sendo esses dois tipos de sintomas, tá? Então, vamos falar dos sintomas plesionecróticos agora. Ó, então, eu falei para vocês, eu marquei em amarelo, agora eu vou falar dos sintomas morfológicos necróticos, plesionecróticos, tá? Esses sintomas, quais são os tipos? O primeiro tipo é o amarelecimento que a gente falou. O que é um amarelecimento? É importante vocês definirem para vocês poderem caracterizar. Vocês vão observar que alguns dos sintomas que eu vou falar aqui, eles também se aplicam para as aulas de nutrição lá da Dalcimar, né? Sintomas abióticos, as respostas das plantas a sintomas bióticos ou abióticos causados por pragas, doenças também. Na verdade, é uma sintomatologia fitossanitária, porque muitas das coisas do que eu estou falando aqui para vocês, eles vão é, equivaler também lá para a área de entomologia, equivaler lá para a área de nutrição de plantas, tá? Então, os sintomas plesionecróticos, eles caracterizam por essa degeneração. Todo mundo sabe o que é degenerado? Uma pessoa degenerada é uma pessoa que moralmente, né, ou então uma pessoa que não tem os seus conceitos, ela é uma pessoa fora dos padrões do que a gente espera, né? Um psicopata é um degenerado, né? Então, a degeneração é uma destruição, o degenerado ele destrói, né? Então, os patógenos eles vão destruir esse protoplasma, eles vão desorganizar esse protoplasma. Então, os plesionecróticos, né, têm essa característica. O amarelecimento é isso. Então, uma folha amarelecida, um patógeno, embora a lesão seja pequena, ele pode provocar a perda da folha, né? A abscisão foliar. Pode provocar um halo que circunda essa lesão, ou a folha inteira fica amarelecida, tá? Então, a partir de hoje, eu vou falar sobre vários tipos de sintomas. Eu gostaria que vocês, aonde vocês estiverem lá no Instagram, coloquem fotos, vamos fazer um exercício. Eu vi a Ellen fazendo algumas coisas lá, achei muito interessante, Ellen, sobre quiz ou coisas do tipo, mas né, o que vocês conseguirem fazer, eu gostaria que vocês tentassem colocar fotos e colocar sintoma de amarelecimento, sintoma plesionecrótico, para até mesmo, vão para o campo, aí na casa de vocês, ao redor, vejam plantas e tentem caracterizar os sintomas que a gente vai falar por aqui, tá? Combinado? E aí vocês me marquem, a gente vê se vocês estão no caminho certo. Mais como um exercício, porque isso vai fazer vocês entenderem o que é um sintoma plesionecrótico e entender o que é o amarelecimento. Uma folha amarelecida, ela pode ser provocada por um patógeno? Sim. Uma folha amarelecida, ela pode ser provocada também por um processo de senescência. Às vezes, a planta,
como uma resposta de resistência. Olha que interessante, resposta de resistência, as cercosporioses, elas perdem as folhas. Então, você tem uma única lesão, uma lesão bem pequenininha, e aí a folha cai. Qual é a estratégia da planta? Para impedir com que o patógeno se espalhe, né? O inóculo secundário se espalhe pela planta. É uma resposta da planta. Então, ele manda uma mensagem para a região de abscisão foliar e a folha perde. Então, às vezes, você tem pouca severidade, ó, essa folha ao redor de inhame, pouca severidade pelo patógeno, e aí ela perde a folha, ocorre uma abscisão foliar em decorrência como uma resposta de resistência, tá? Então, o amarelecimento é essa destruição da clorofila. Grave na cabeça. Amarelecimento, destruição da clorofila, destruição de pigmento da clorofila ou do cloroplasto, tá? Então, ele vai ficar com essas nuances de amarelo, né? Por toda a planta, tá? Amarelecimento é toda a planta. A gente vai ver outras nuances de amarelecimento, tá? Como mosaico, por exemplo. Mosaico e amarelecimento são duas coisas completamente diferentes que vocês têm que demarcar na cabeça de vocês, tá? Então, você tem esse amarelecimento na folha total ou você tem um amarelecimento ao redor da lesão. O halo, que a gente chama. Todo mundo sabe o que é halo? Então, halo é o sintoma circundante à lesão. Eu posso ter um halo clorótico, né? Todo mundo sabe o que é um halo clorótico? Já vou falar, Daniela, agora que eu vi tua resposta. E temos halo necrótico. Tá? Então, halo necrótico é célula morta. Halo clorótico é um sintoma que plesionecrótico, né? É inicial. E depois ele vai morrer. Ele vai passar a ser um halo necrótico, porque à medida que a lesão vai crescendo no tecido. Então, no momento ele é um halo clorótico, depois a lesão cresce, ele vai se tornar, aquilo que era clorótico vai se tornar necrótico, tá? E esses halos, eles podem ser também de outras cores, não necessariamente amarelados, pode ser roxos, né? Então, eles podem ser marrons, pretos, podem, né? As cercosporioses, normalmente, têm halos roxos, né? Interessante. É uma forma de identificar cercosporioses, né? E no interior, o halo, né? O halo necrótico, no interior da lesão, ela pode ter halos circundantes. É como se fossem várias circunferências, uma dentro da outra. Então, isso é o que caracteriza doenças causadas por alternarioses, tá? As alternarioses têm essa característica, tá? Daniele perguntou aqui, no caso de uma planta que está num ambiente encharcado com água, o que atrapalha a respiração, eu posso dizer que ela está com um sintoma, ela vai morrer de sede, né? Na verdade, ela vai morrer asfixiada, desculpe, né, Daniele? E aí, o oxigênio, né, porque a raiz não vai conseguir respirar, e ela vai inicialmente murchar, ela é inicialmente plesionecrótico, e depois ela vai ficar holonecrótico, tá, Daniele? Ela vai ficar murcha inicialmente. Se você rapidamente cavar, né, um dreno e tirar essa água dessa planta, e esse estresse não tem ultrapassado do limite, ele pode perfeitamente ficar só no sintoma plesionecrótico. Muitas plantas isso acontece, não acontece? Às vezes você coloca muita água, você drena essa água, tira o pratinho de um vaso, depois ela volta a crescer, tá? Vamos lá, então. Então, o amarelecimento é isso. Destruição da clorofila. O encharcamento é o conhecido que a gente chama de anasário, tá? É a condição translúcida do tecido encharcado devido à expulsão de água pelas células dos espaços intercelulares. Então, se dentro da célula existe lembra que eu falei para vocês, a granulose, né? Ela reduz a quantidade de água no citoplasma, joga para fora. E essa água é empurrada para fora do tecido
por esses espaços, ou por ferimentos, ou pelas aberturas naturais, e isso vai provocar essas lesões encharcadas no tecido. Tá? Então, isso é a lesão do tipo anasaca, que é um sintoma típico das doenças bacterianas. Lembrando que as doenças bacterianas, o teste do fluxo que a gente falou para vocês. Você recorta essa lesão, quando você não encontra sinal evidente em cima da lesão, você recorta com a tesoura em cima dessa lesão e coloca numa gota d'água na lâmina de microscópio, essa lesão põe uma lâmina em cima e olha no microscópio. E aí você vai ver o pus bacteriano. Eu mandei uma foto para vocês lá no grupo do WhatsApp a respeito da, do fluxo bacteriano, tá? Aqui outro tipo de sintoma, né? Sintoma morfológico de encharcamento, e aqui a murcha, que é um sintoma também, um sintoma plesionecrótico, que ocorre antes da morte plena do tecido, né? Então é um estado flácido do tecido, da gema, devido à falta d'água. Então as células, elas ficam, de órgãos aéreos, perdem essa turgescência. Todo mundo sabe o que é turgescência, né? Esse vigor, o interior da célula não tem água, ela perde essa água por processos de transpiração, a água vai embora, existe um balanço de água que perde durante as fases quentes do dia, a água vai para o ambiente, vai para o ar, e, em consequência, ela tem que absorver essa água pela raiz dessa planta. E se essa água não vem, ou se existe uma obstrução dessa água, a planta começa a definhar. E essa murcha, ela pode ser ou temporária ou ela pode ser permanente. Então, isso, patógenos que afetam os sistemas vasculares, patógenos que afetam as raízes, vão provocar esse sintoma de murcha, tá? Então, aqui os três tipos de sintomas plesionecróticos que a gente está vendo: amadurecimento, destruição da clorofila. Encharcamento é extravasamento de água através das folhas, né? Expulsão dessa água através dessas folhas. E murcha, que é uma perda da turgidez da célula, que pode ser permanente ou temporária, tudo vai depender do quanto que o agrônomo conseguiu resolver esse problema, né? Mas uma vez que um patógeno afeta o sistema vascular, não tem mais como você resolver, né? Fusário, que afeta banana, Ralston, que afetam solanáceas, né? E agora vamos falar dos sintomas que ocorrem, né? Sintomas holonecróticos, né? São sintomas de morte, que são a grande maioria. A gente vai ver grande parte. Vocês tentem enquadrar isso para poder classificar dentro do boletim de vocês esses tipos de sintomas, tá? Então, vimos três: murcha, amadurecimento e encharcamento. São sintomas plesionecróticos, sintomas que ocorrem antes da morte da célula. Agora a gente vai falar dos sintomas que ocorrem após a morte da célula, que são cancro, né? A Suzana falou agora há pouco sobre o cancro. Então, o cancro, ele é caracterizado por um sintoma que ocorre em lesões. Vocês sabem, lembra da aula do Marcos Ramos? Córtex, tecidos corticais, é abaixo da epiderme. Epiderme, córtex, periciclo, né? Endoderme, lá no sistema radicular, né? Essas camadas do tecido e os feixes vasculares, medula, enfim. O tecido cortical, que é um tecido, um tipo de parênquima, ele é botado para fora, como se fosse uma cicatriz. Então, isso acontece tanto em caule, em raiz e tubérculo de folhas, né? O cancro cítrico, que é transmitido por uma cigarrinha, né? Que leva essa bactéria pelo pomar de citros, né? Uma doença que não existe aqui no centro-oeste, tem na região sul, uma praga quarentenária regulamentada, praga quarentenária 2, ele provoca esse cancro, né? A vergose que a gente, o cancro provocado em raízes de plantas, né? Ele tem essa característica de desenvolvimento desse tecido cortical em caule, raiz e tubérculo. Eu já falo sobre a verrugose. Não confundam, ela deve ter um conceito diferente da verrugose para o cancro, tá? Mas
essa formação desse tecido parenquimático logo abaixo da epiderme, que vem para fora com uma estratégia de cicatrização, esse aumento do relevo do tecido, isso é chamado de cancro. Então, você tem o cancro da rhizoctônia, do caupi, e o cancro de Xanthomonas simples. Então, agora, né, está posicionado um pouco antes, eu vou falar sobre os sintomas. Eu falei sobre os sintomas morfológicos, necróticos, plesionecróticos, anteriormente. Quais eram? Eram sintomas de encharcamento, sintomas de murcha e sintoma de amadurecimento. São 3 tipos de sintomas plesionecróticos. E os sintomas morfológicos necróticos, o do necrótico, falei um agora, que era o cancro, ele vai falar outros, né, que a grande maioria dos sintomas morfológicos estão dentro desses tecidos mortos. Os patógenos, eles causam a morte do tecido da planta. Então, crestamento, né? Crestamento também é denominado de requeima, tá? Ele é refere-se a uma necrose repentina dos órgãos, dos tecidos, em folhas, flores, brotações, e essa necrose repentina, ela tem por característica, ao invés de terem lesões isoladas, essa confluência das lesões. Ele é rápido. Então, qual a diferença de uma mancha para o crestamento? É o fato de ter uma confluência dessas lesões e esse sintoma ser muito rápido. Quando vocês fizeram, né, colocaram sindocladium naquelas folhas de plantas, ele provocou um sintoma de crestamento, um sintoma rápido, repentino, em órgãos aéreos, tá? E rapidamente há uma união dessas lesões, tá? Então, associem o fato de haver essa confluência dessas lesões como sendo crestamento, tá bom? O tombamento, aí é fácil, né? Tombamento ocorre tanto em plântulas que são plantas recém-germinadas, pré-germinadas, que saíram da terra, que ocorrem na região do colo, por N fatores, né? Então, você sabe que de dia é quente, de noite é frio, né? E essa variação termal vai provocar um estresse na região do colo. E esse estresse favorece a entrada de fitopatógenos. E aí provoca uma podridão da coroa, um colapso na região do colo e as plântulas murcham. Em árvores grandes também ocorre esse dumping off ou tombamento. É a mesma coisa. Dumping off ou tombamento, tá? Então, ele tem por característica de causar essa podridão de tecidos tenros, né, na pré-emergência. Risoctônia, Pythium, Phytophthora, Coletótricum, vários patógenos podem provocar esse colapso na região do colo, esse tombamento na região do colo. Ocorre tanto em plântulas quanto árvores, plantas adultas. Isso é chamado tombamento. São exemplos de sintomas morfológicos holonecróticos, tá? A queima do sol. Né? Quem de vocês já não viu isso, né? A injúria que isso provoca, o sol, ele provoca uma queima a partir do momento que o tecido fica exposto, tanto em folhas quanto em frutos, e aí serve de porta de entrada para fitopatógenos, né? A escaldadura ou queima do sol é a mesma coisa. Escaldadura, mesma coisa que queima do sol. Ele é caracterizado por esse descoramento da epiderme, dos tecidos adjacentes. Então, a escaldadura é que parece que você jogou água fervente na planta. Então, o sol bate sobre esse órgão e provoca esse sintoma, tá? Então, existe uma doença chamada escaldadura da cana-de-açúcar, causada por Xanthomonas albilíneas, e essa Xanthomonas, ela provoca esse sintoma de escaldadura, tá? Então, a escaldadura ou queima do sol são sintomas, são sinônimos, tá? E as estrias são sintomas em que as lesões ficam alongadas. Então, isso está intimamente ligado ao caso das poáceas, das monocotiledôneas, que tem as folhas são paralelinéveas, né? As células são mais compridas do que largas. Então, as lesões serão alongadas, estreitas, paralelas às nervuras centrais
Isso ocorre para milho, né, várias espécies de plantas, vocês podem encontrar sintomas de estrias. Então, eu faço um desafio para vocês de encontrarem sintomas de escaldadura, sintomas de tombamento, sintomas de crestamento, sintomas de anasarca, né, sintomas de amarelecimento, que eu falei para vocês agora há pouco, cancro, e estrias, né? Estrias que ocorrem nas folhas, tá? Essa estria vermelha no tecido. O enviesamento, ele, na verdade, inicia com um amarelecimento inicialmente, daí depois uma necrose. Ele não é estria, não, tá? Ele não necessariamente seria uma estria. Na minha opinião, eu acho que é mais um sintoma plegia-necrótico do amarelecimento, depois provoca a morte, né? Por completo. Ele inicia nas folhas, né? Um amadurecimento, depois ele vai um embranquecimento, né? Ele vai começando a ficar branca a folha, depois ele começa a morrer da região apical para a parte mais interna do tecido, tá? Então, normalmente, e essas estrias, Denilson, me parece que é onde o patógeno está. E aí ele vai ter essa reação de avermelhamento do tecido ou escurecimento. Você pode ter estrias de outras cores também, diferentes da vermelha, como eu estou mostrando para vocês aqui, em cana. E eu falei para vocês, acho que foi naquela saída, quando a gente estava presente, seja bem-vinda, Larissa, a gomose, né? A gomose, quando o patógeno começa a infectar o tecido, ele começa a produzir elementos de goma que são como se fossem borrachinhas. Você toca, ele é flexível, né? A resinose, ele é vítreo, tá? A gomose, ele parece uma borracha. A textura dele parece muito uma borracha. Parece uma borracha, tá? Sobre o tecido. E aí vocês vão encontrar às vezes ele começa a produzir uma exudação também, né? Existe às vezes algumas infecções por bactérias que produzem um pus bacteriano também, né? Que às vezes se confundem com a goma, tá? A fusariose do abacaxi, ela sempre produz essa goma, né? Tem insetos, né, cigarrinhas, né, o Flávio deve falar isso para vocês, produzem espumas, quando ele infecta em capim, né, a cigarrinha das pastagens, ela produz um estágio larval, a cigarrinha adulta, ela voa, e o estágio larval, ele fica embaixo da terra, e aí ele começa a se alimentar das raízes de capins, e ele produz aquela espuma, tá? Aqui agora a gente vai encontrar o sintoma mais comum que vocês encontram, né? De sintoma morfológico ulonecrótico, né? A gente está falando de vários tipos, né? Estrias, gumoses, poderia ter a resinose aqui também, tá? Gumose e resinose, todo mundo entendeu a diferença? Gumose, a resinose, ela é vítrea, é dura, e a gomose, ela tem um aspecto de borracha, ou então um aspecto gelatinoso, tá? E aí, antes da gomose, eu poderia colocar pus bacteriano que exudam. Algumas plantas, eles produzem um pus bacteriano, dependendo da infecção, né, pela gente. E aí vamos falar sobre as manchas, né? Então, as manchas, elas podem ser, em geral, elas podem variar, né? Elas podem ser esféricas, então, dependendo da arquitetura da célula da planta, ela pode ter outros tipos de conformações e deixarem de serem circulares, apresentarem esses halos concêntricos, halos que podem ser cloróticos, necróticos, podem ter cores diferentes, podem não ter halos. Halos é aquilo que circunda a lesão. Ele pode ter uma lesão que, ao invés de ser marrom escuro, ela pode ser marrom claro, pode ser avermelhada, pode ser concêntrica, tá? São variações
que vocês vão ter nas lesões. E aí vocês olharem isso, uma lesão jovem, uma lesão adulta, madura, isso vai ser muito importante, tá? Isso faz parte do processo da sintomatologia, da descrição do seu problema. Então, essas zonas concêntricas são as alternarioses. Elas podem ser angulares. Em feijão não existe uma pseudocercose paraxial, né? É uma mancha angular do feijoeiro. Por que é angular? O que é ângulo? Ângulo não é um polígono? Então, polígonos, ela começa a formar vários polígonos de vários tamanhos e aí vão produzir esse tipo de sintoma na planta. Então, é por isso que a gente chama de mancha angular do feijoeiro. Mancha zonada também é angular, é a mesma coisa que dá no pepino, tá? Elas podem afetar vários tipos de órgãos e podem ter formatos, né? Formatos de olho elípticos, né? As eumintosporioses. Forma de olho, né? As, como eu tinha falado para vocês, as alternarioses produzem lesões que não têm halo amarelecido, circundante, mas eles têm várias bolinhas, umas dentro das outras, a gente chama isso de lesões concêntricas, tá? Beleza? Aqui, as duas fotos, né, vocês estão encontrando lesões que são com halos concêntricos entre si, né? Manchas concêntricas entre si. A banana, então, aqui você já tem uma lesão mais irregular, né? Seguindo a faixa, né? Ela tem um halo circundante à lesão, ela tem um halo necrótico circundante a ela. Reparem que o halo necrótico aqui, o halo clorótico, ele é muito irregular na banana, da cigatoca amarela. Tá vendo? Vocês estão vendo isso? E a necrose também é irregular. Ela tende a ser inicialmente elíptica, achatada, muito pouco esférica por uma questão de arquitetura da planta. Tá? Ao caso da mancha anelar da cana-de-açúcar, da Leptosphaeria saccharia, ela não tem, ela é branca, ela já não é tão escura, e ela circundante começa a ter uma necrose escura, não tem uma região, ela é uma mistura de clorose com necrose. E aí começa a haver um crestamento aqui. A confluência de lesão a gente pode chamar de crestamento. Seja bem-vinda, Marcela. E olha que bonitinha a eumintosporose do soro. Ela parece vários olho, né? É elíptico, né? E começa a se confluir. Geralmente os materiais, as plantas, os genótipos que são suscetíveis, ocorre mais confluência de lesões. Você vê, as lesões não são isoladas. Uma característica de um material suscetível é confluência de lesões. Característica de material resistente são lesões isoladas. Tá? É meio interessante isso. E é isso pode ou não estar relacionado com a perda de produtividade. Lembrando do conceito de tolerância. Você pode ter plantas que são muito afetadas por patógenos e produzem inexplicavelmente, e as lesões nas folhas, elas não afetam a produtividade. Não é inexplicavelmente, é uma questão de que ela tem um suporte de tecido sadio que sustenta a produção daquela planta. Algumas plantas existe uma área de tecido sadio que não pode ser afetada por nenhum organismo. Se for afetada, isso vai prejudicar em sacas, em quilos, em número de grãos daquele determinado patógeno. Ó, né? Essa primeira folha de carambola. O que é isso ao redor dessa folha de carambola em cima? O que vocês estão vendo? Falem para mim. O que está circundando essa lesão necrótica? Um halo. Que halo de que cor, Dedé?
Um halo arroxado. Então, isso é característica de qual tipo de doença? Essa lesão está meio ruim, né? Estou pegando aqui da internet uma outra lesão por esse mesmo patógeno. Quem provoca? Deixa eu ver aqui. Coloquei imagem. Essa é a alternária que produz o sintoma de mancha púrpura. Só que aqui ela não está muito púrpura. Ela tem de necrótica a púrpura, tá? Achei uma foto melhor aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Então aqui, ó, né, a mancha púrpura que dá em cebola, alho, todas, esse mesmo patógeno aqui dá em todos os agentes, ele, ele produz uma lesão que é arroxada. Então ela tem na verdade, ela é arroxada, mas você também tem lesões que são necróticas no tecido, tá? Então esse é o agente causal aqui do lado, a alternária, que produz essa lesão arroxada no tecido aqui, que é característico, né, que dá o nome a uma doença chamada de mancha púrpura das aliáceas, né? Mancha púrpura. Cebola, alho, todas as aliáceas ele afeta e provoca essa lesão. Tá bom? Então esse halo, as cercosporiosas produzem esse halo arroxeado e aqui embaixo a mancha púrpura da cebola, né? Que na verdade no miolo da lesão ele tem, na verdade, eles colocam mancha púrpura, mas na prática você na verdade encontra mais lesões necróticas com algumas lesões que são mais púrpuras, que dão em cebola, tá? Aqui eu tentei achar um sintoma mais próximo de uma lesão púrpura, tá? As mortes dos ponteiros, fácil, né? O que é uma morte do ponteiro? Uma morte progressiva de ramos jovens, descendentes de mangueira, né? Causada por patógenos que afetam o broto, né? Existem patógenos que afetam Plasmodiplode theobromum, é um exemplo disso, tá? Aí nós temos podridões que afetam órgãos de reserva, podridões, temos uma disciplina chamada fisiologia pós-colheita, né? Então vocês vão falar sobre agentes que, dentre outros processos fisiológicos, é claro, mas com certeza ela vai tocar alguns assuntos sobre patógenos que afetam frutos, né? Então ele aparece no tecido necrosado, na fase adiantada de desintegração, provocando esse aspecto de apodrecimento, além das podridões que ocorrem em sistemas radiculares, no colo da planta, na raiz. Esse é o sintoma de podridão, tá? Então, são todos exemplos de sintomas holonecróticos que estou falando para vocês aqui. Morte progressiva de ponteiros de ramos jovens, né? Aparece nos tecidos, né? Essa perda desse tecido. E aí, essa podridão, quando ela perde totalmente a água, né, o patógeno, está vendo, penicílio, né, que provoca o bolor verde da laranja, esse penicílio ele vai desencadear um outro tipo de sintoma, né? Então, inicialmente a podridão, e que depois ele vai formar esse sintoma que a gente chama de mumificação. Quando a água vai totalmente fora, o tecido fica mumificado. Então, insetos, goiaba, né? Sempre você vê aquela goiabinha preta, ali é uma múmia do ataque de percevejo, do ataque de bactérias, né? Existe uma ervilha que provoca aquele sintoma na goiaba também,
o inseto provoca a abertura e ele penetra. Então, essa perda da água do tecido a gente chama de mumificação. Então, eu coloquei esse slide de propósito, um slide próximo do outro, que a podridão, o futuro de uma podridão pode ou não ser uma mumificação. E isso, a antracnose é o nome da doença, né? E o sintoma pode ser de podridão na planta, tá? Ok? Então, todos esses são exemplos de sintomas necróticos, tá? Então, falei de mumificação, podridão, morte dos ponteiros. Quero que vocês deem nomes, olhem para esses sintomas e classifiquem. Então, na verdade, não existe uma regra. Se você está vendo que existe um arrochamento, é uma mancha foliar, você não necessariamente precisa dizer que é a mancha parda né? Aquilo que você está vendo do sintoma, ele pode ser como subsídio para você caracterizar o sintoma. Tá? É isso que eu faço sempre. Tanto é que às vezes eu nem associo alguns nomes específicos, né? Cigatoca negra, nada mais é que um sintoma de uma necrose, né? De uma mancha foliar irregular no tecido com cloroses irregulares, com necroses irregulares. E aí, alguns eles têm nomes específicos que caracterizam aquela doença. Então, aqui é um exemplo de perfuração. Perfuração, associem como se fosse uma camada, provoca uma camada de abscisão ao redor do sintoma. Então, você tem uma mancha, e aí essa camada de tecido, ela cai, né? Ó, normalmente, com patógenos, ela cai. O tecido necrosado cai, dando um aspecto que parece que você deu um tiro na folha, e a folha ficou perfurada. No caso de pragas, né, lagartas que comem folhas, ele se alimenta, né? Se alimenta do tecido e vai provocar um sintoma de perfuração. Por exemplo, você sabe que vaquinhas provocam perfurações, as bolinhas nas folhas. Percebe, várias bolinhas, uma do lado da outra, em milho, aquilo ali são perfurações de percevejo, né? Você tem rastros, né, comidos das folhas, isso são esses sintomas de perfurações provocadas por lagarto. Qual a diferença da planta que faz a folha cair para essa, professor? Ah, interessante. Não sei te dizer, Iago. Talvez um sistema mais sofisticado de sinalização do hospedeiro que faz a folha cair, né? Para beterraba, beta vulgaris, isso aqui acho que é a selva, né? Isso acontece. Uma doença chamada chumbinho, né? Stigmina carpofila, ele também perde o tecido da folha, ao invés da folha inteira. Não sei, talvez, né, isso seja mais vantajoso perder menor quantidade de tecido. Entendo a tua pergunta. A folha não cai, mas cai o fragmento do tecido, né? Mas isso não impede que a lesão não continue andando, né? Lá, no momento que uma folha começa a desenvolver, esse inóculo não vai espalhar para aquelas folhas que estão próximas à área de tecido sadio ao redor. Epidemiologicamente, a distância do tecido sadio vai aumentar no momento que ocorre a abscisão. Ao contrário desse. Se você perde o tecido morto, né, não significa que não vai parar, né? Se você tem um ferimento no tecido e não tratar esse ferimento, ele ainda vai ficar exposto. E o patógeno vai continuar andando. Tem uma lesão aqui que dá para você ver, ó. Existe aqui do lado, nessa figura do lado direito, essa lesão aqui também, a última lesão ao lado direito, tem uma lesão quase se encontrando. Tem a perfuração e tem a lesão ali do lado, né? Então, não sei se isso é uma característica do agente, da interação do patógeno, da cercóspora da beterraba. Aliás, beterraba é sempre muito... Acho que quando eu fiz fitopatologia, foi uma das primeiras doenças que eu vi. Toda beterraba, não existe beterraba sem ter cercóspora. Tá?
agora eu não sei te explicar direito, não sei se eu consegui responder direito, mas essa é a minha interpretação que eu falo, que ele não blinda totalmente, né? Perde o tecido, mas o patógeno ainda tem resíduo do patógeno ali no tecido da planta, tá? Que a gente chama de perfuração. Pústula, né? E aí, o pústula é o nome que a gente dá para especificamente para dois tipos de agentes causais de doenças. Um são as ferrugens, que tem um aspecto amarelecido, o outro são as ferrugens brancas ou falsas ferrugens, causadas por omicetos, causadas por cromistas. Tá? Então, o sintoma de pústula é uma elevação da epiderme por um processo mecânico. Então, a massa de esporo eleva a epiderme e aí vai ter uma casquinha da epiderme sendo soltada para fora. Isso que é o que caracteriza a pústula. E essa pústula é o sintoma que a gente sempre vai utilizar, que sempre vai desencadear esse processo de elevação da epiderme, rompimento da epiderme, após a colonização, após a infecção, por esses dois tipos de doenças. As ferrugens, provocadas por basidiomicetos, e as falsas ferrugens ou ferrugens brancas, causadas por oomicídios. Sempre esses dois tipos de patógenos, eles vão provocar esse sintoma que a gente vai chamar de pústula, tá? Quem está trabalhando com ferrugem, o nome do sintoma morfológico holonecrótico é chamado de pústula, tá? Então aqui você vê a Austopuxinia psidi, a goiaba, ferrugem do feijoeiro. Vocês nunca viram aqui, eu vi muito no sul isso. Na época de graduação, faz um tempão que eu não vejo em feijão. E aqui a ferrugem branca tem várias, albugo blitz, albugo cândida em rabanete, né? E aqui você vai ver albugo hipomeia, né? Ferrugem branca da batata doce acontece, tá? A resinose é um outro tipo de sintoma morfológico ou necrótico que eu tinha falado para vocês, é uma exudação normal de uma resina nas lesões. Isso acontece com coníferas. Se eu fizer poda de árvores, ela produz resinose também. E a seca, que eu tinha falado para vocês já, que é a morte, quando você tem a murcha, que é um sintoma plesionecrótico, a seca vai ser um sintoma holonecrótico, a morte do órgão da planta, diferenciando do crestamento porque ele aparece mais lentamente e ele afeta por completo a planta inteira, né? Então, a seca da mangueira, por ceratopsiste fibrata, às vezes você vê uma árvore morta por completo, uma grande extensão do tecido, a gente chama isso de sintoma de seca. Estão entendendo? É muito, né? Mais para frente tem um resumão de tudo. Aqui eu tenho um resumão. Então, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam os sintomas necróticos, holonecróticos. Então, nós temos, eu falei, cancro, manchas, podridão, crestamento, tombamento, escaldadura, estrias, gomose, morte dos ponteiros, mumificação e perfuração, pústula e resinose e seca, tá? Vamos ver se vocês estão bem. Qual o sintoma que produz lesões fininhas, que podem ser vermelhas, podem ser escuras, compridas e finas, que normalmente aparecem em monocotiledôneos? Qual o nome do sintoma? Isso. Qual o sintoma que normalmente pega órgãos tenros do tecido da planta? Brotações. Qual o nome do sintoma holonecrótico que afeta brotos? Não, não, Marcelo. Afeta exclusivamente brotos, tecidos jovens. Necrose, morte dos tecidos jovens. Qual é o nome do sintoma? Não, não, Thalita. Não, Suzana. Não. É do amarelinho aqui. A resposta está no amarelinho aqui. Sintoma que afeta broto.
Não. Isso, Iago. Morte dos ponteiros. Sintoma que afeta broto. Existem alguns patógenos que só afetam brotos. Tá? Agora, qual o nome do sintoma que produz uma substância que tem um aspecto de borracha, gelatinosa, né, sobre o tecido? Pode ser patógeno ou pode ser... Não, Thalita. Gelatinoso. Isso, goma, né? Que na verdade estou falando de outra maneira. A gomose produz essa substância gelatinosa. Qual é o sintoma que que produz, que é oriundo da desidratação de um fruto que apodreceu? Mumificação. Boa, Bebê. Qual o nome do sintoma que provoca confluência das lesões e isso é muito rápido? As lesões se unificam, crestamento, Iago. Boa. Quando a lesão se une, é crestamento. E aí lembrar que manchas, elas podem ter halos ou não, cloróticos, arroxeados. Qual o nome da doença que tem halos necróticos concêntricos, um dentro do outro? Qual o nome da doença? Halos concêntricos. Eu já falei agora há pouco, digitei até. Tem várias bolinhas, uma dentro da outra. Qual o nome da doença que caracteriza esse tipo de padrão? Halos concêntricos. Halos necróticos concêntricos. Qual o nome da doença? Sim, é um tipo de mancha. Isso, Dedé. Alternariose, né? Alternária é o nome do agente causal, Denilson. E alternária é o nome do agente causal e alternariose é o nome do patógeno. Qual o nome das doenças em que o miolo é uma mancha necrótica? Não, Suzana. Qual o miolo é uma mancha necrótica e ao redor normalmente tem um halo arroxeado. Qual o nome da doença? Perfeito, Ellen. Qual o nome da doença que tem um formato de olho, formato elíptico? Isso, eu falei em homenagem a Suzana, mitosporiose, formato elíptico, tá? Qual o nome da doença que afeta o colo da planta, que afeta a base da planta em pré-emergência? Isso, Vitória. Qual o nome da doença em que o tecido do mesófilo da planta se desprende, ele sai do tecido da planta? Isso, Iago. Qual o nome da doença que caracteriza, que parece que você jogou água quente na planta? Qual o nome nome do sintoma? Isso, escaldadura. Qual o nome da doença que caracteriza pela elevação do tecido na epiderme? Não, quase. Deixa eu explicar melhor. Vocês estão certos também. Elevação do tecido, pústula, tá certo? Mas o que eu quero dizer é tecido cortical. Tecido cortical começa a produzir um aspecto de verruga. Cancro. Tá certo? Cancro é isso. É tecido cortical que eleva acima da epiderme. E quebra da epiderme, rompimento mecânico da epiderme, é pústula, tá? E a consequência de uma murcha de uma planta, o que que é?
Qual é o sintoma? Quando uma planta fica murcha, isso, sintoma de seca. Vamos passar então para o sintoma plástico nesses últimos 5 anos, 5 minutos. Sintomas plásticos são sintomas que estão ligados ao crescimento, e eles podem ser hipoplásticos, exemplo, clorose, mosaico, e hiperplástico, agalho e superbrotamento. Então tá aqui, ó, marquei para vocês no resumo. Vou falar agora sobre os plásticos hipoplásticos. A clorose, né, o esmaecimento verde dos órgãos clorofilados, ele é decorrente da falta de clorofila. Ele vai diferenciar do albinismo pelos órgãos que são totalmente afetados. Então, olha só, no início eu falei do sintoma plesionecrótico de amarelecimento, certo? Todo mundo entendeu que amarelecimento é na folha total, né? E a clorose são algumas regiões irregulares do tecido que vão ficar esmaecidas. Então, tecido esmaecido significa que é falta de clorofila. A clorofila não está funcionando direito por ação do patógeno. A xilela fastidiosa dos cítrus provoca esse tipo de sintomas. Esse é um sintoma. Ó, você tem uma área de tecido verde muito maior do que uma área de tecido amarelecido. Por isso que ele é um sintoma plástico. Sintoma plástico hipoplástico. Tá bom? Aí você tem um mosaico. Mosaico, essa folha é uma folha de mosaico do mamoeiro causada por papaya, ring spot virus, mosaic virus, é um vírus. As viroses, em geral, nas plantas, eles vão provocar, na verdade, agora de uma maneira mais uniforme, polígonos, onde você tem áreas verdes e áreas amarelecidas, e uma deformação, consequentemente, uma bolhosidade também. Vou falar desses dois tipos de sintomas mais à frente, onde eles vão ter nuances, só que de uma maneira mais organizada no tecido. Então, lembra lá, quando vocês já viram na igreja, você vê um mosaico, você tem uma maneira, um padrão desenvolvido, em que você tem a disfunção da clorofila nesse tecido. Então, você tem áreas cloróticas que aparecem intercaladas com áreas sadias. Então, você tem área verde versus área clorótica, área verde versus área clorótica. Isso é o que a gente chama de mosaico. Tá? Entenderam? Então, amarelecimento é total. Clorose foliar significa esse esmaecimento, mas não é a folha inteira que fica amarelecida, né? Então, você chama de clorose. Então, não é um sintoma plástico. A maior parte da folha está verde. Você tem uma parte que está amarelecida. Isso se chama clorose. O mosaico, você tem nuances de verde com amarelo com verde, né? Disfunção da clorofila. E o albinismo, olha que interessante. Daí fica fácil de vocês entenderem o albinismo. Então, o albinismo em humanos é o quê? Não é pessoas que têm uma disfunção genética que a melanina não funciona na pele. Então, o albinismo é numa planta. Qual que é o pigmento da cor de uma planta? Não é clorofila? Então, ela deixa de funcionar. Existem vocês estão fazendo melhoramento de plantas, existem plantas que são albinas, que é uma disfunção genética. Ela deixa de produzir pigmento de clorofila e ela é branca. Então, é isso a característica ligada ao fator clorofila, né, que a gente chama de albinismo. Tá? Então, albinismo sem clorofila nenhuma. Mosaico, nuances, com áreas regulares, organizadas, com clorofila, sem clorofila. Clorose, algumas regiões, mas não o total, amadelecidas. E agora, puxando o que a gente falou no início, o amadelecimento é total, tá? Então ela fica, não confundam o branco do amarelecido. Olha, você vê uma região do broto que está branca, tá? Vocês poderiam me falar, mas professor, ela está senescente, mas no broto, geralmente as folhas velhas ficam no bacheiro, né? Então também preste atenção a respeito disso.
Vamos ver se vocês conseguem. Isso é muito raro conseguir encontrar uma folha albina. Veja se vocês conseguem encontrar. Quando tem falta de luz, né, ou então quando você faz um adensamento, né, uma população de plantas no campo muito justaposta, muito junto, você vai encontrar também um sintoma de estiolamento. Ele também pode ser classificado como hipoplástico, né? Ele começa a haver a falta da produção de clorofila e uma hiperplasia das células e um alongamento do caule. Então, estiolamento é alongamento do caule. E um enfesamento, já viram, né? Enfesamento é um sinônimo de nanismo. Então, ele vai reduzir o tamanho. As plantas de milho causado, tem vírus, né? Então, olha o próprio nome do vírus, vírus do nanismo do milho. Spiroplasma coqueli, né? Que a gente viu o enfesamento do milho, ele é, tem vírus do nanismo e tem uma bactéria, um procarioto que provoca esse nanismo também na planta, tá? Lembrar que a cigarrinha que afeta o milho, que voa, né? O milho, ele transmite 2 procariotos e um vírus, tá? E aí que vão provocar sintomas de enfesamento ou nanismo. Enfesamento ou nanismo, tá? Aqui é um sintoma que é um pouquinho mais difícil, um pouco não muito comum. Sintoma de roseta, já está acabando, tá? Deixa eu só terminar esse item aqui. Então, é um encurtamento dos entrenós. Então, o milho tem um entrenó de tantos centímetros, ele reduz o entrenó, a cana reduz o entrenó por ação de vírus, por ação de bactérias, por ações de fitopatógenos. Então, encurtamento de entrenós é nanismo. E aí, vamos ver se vocês entenderam isso, né? A clorose, vamos ver qual é o tipo de sintoma que faz com que o caule se alongue. Daí, na próxima aula, a gente fala dos outros sintomas. Estiolamento, muito bom, Ellen. Qual o sintoma em que você tem, de uma maneira homogênea, áreas poligonais, organizadas, de nuances verdes e amarelas? Mosaico, muito bom. Iago, Samuel, Vitória, Daniele, muito bom. Daniele, você já fez uma pergunta antes, não tinha? Se tiver, tá bom. Qual o tipo de sintoma em que você tem, não no total, a maior parte da folha é verde, você tem manchas amareladas na folha. E quando? Isso, Thalita. Isso, Vitória. Correto. E quando você tem toda a folha amarelecida? A gente chama do quê? Fica amarelo. É o sintoma do quê? Acho que eu já estou dando nome, né? Amarelecimento. Isso, amarelecimento, é isso aí. Então, vocês entenderam a diferença de amadurecimento para clorose? Então, você tem a clorose da folha e tem os halos, aquilo que circunda a lesão, tá? Qual o nome que a gente dá quando a planta fica pequenininha? Nanismo ou enfesamento? Isso mesmo. Suzana, Samuel, Daniele, Leila, Maciel. Isso. Qual é o nome que a gente dá quando os entrenódios das plantas ficam reduzidos? Isso, Thalita, Marcela. Façam esse exercício, tentem achar nas plantas e darem esses nomes. Eduarda, Daniele, Marcel, Vitória, Samuel, isso aí. Tentem aplicar isso. E qual o nome do sintoma que a gente dá? Pode até em folhas mais velhas, mas a folha fica branca. Então, a ausência de clorofila, total de clorofila. Albinismo, isso, Thalita, Samuel, Ellen, Vitória, Daniele, Leila, Marcel, tá? Vamos parar, então, para a gente cumprir, ó, 11h04, vou fazer uma... Então, a gente falou aqui, ó, basicamente eu coloquei aqui ó, nesse slide, né, o que a gente falou de sintoma sinal, sintomas, o item 1, 2 e 3 já tirei, né? A gente ficou nos sintomas morfológicos, que ele tem uma variação muito grande e tem nomes muito diferentes,
Tentem aplicar isso para o boletim de vocês. E aí, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, eu vou, eu vou marcar a próxima aula com vocês, tá bom? E aí eu vou tentar fazer alguns exercícios, então que seja algo parecido com aquele, mais flexível, para vocês fazerem, para vocês treinarem a respeito desses conteúdos de sintomatologia